Bom, gente, boa tarde. A gente vai iniciar agora a nossa aula 6. Vamos fazer a correção da atividade 5 e eu vou colocar um exemplo para a gente resolver a atividade de hoje, tá? Então, vamos lá às nossas questões. Primeira questão diz o seguinte: um furo em uma chapa de aço que tem a temperatura inicial de 10 graus Celsius tem 5 centímetros de raio. Se o coeficiente de dilatação superficial do aço é 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, calcule a área final desse furo quando a chapa for aquecida a 50 graus Celsius. Pronto. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma temperatura inicial de 10, tá? Então, o coeficiente de dilatação já está em dilatação superficial, então não vou precisar mexer nele, já está no beta. Então, vai ser um beta igual a 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíprocos. E a gente vai ter um furo que está com 5 centímetros de raio. O que isso significa? Que você vai ter que calcular a área, tá? Bom, então no caso aqui eu vou calcular a superfície inicial, que é a área do círculo. A área do círculo, que é π vezes raio ao quadrado, ok? Pronto. Então, o π foi considerado como 3, o raio como 5, né? Então, fica 3 vezes 5 ao quadrado. Então, a superfície inicial vai ser igual a 3 vezes 5 ao quadrado, 25, que vai ser igual a 75 centímetros ao quadrado, ok? Uma vez que eu tenho todas as informações, agora eu vou lá colocar na minha fórmula, ok? Dilatação superficial é igual a superfície inicial vezes o beta vezes a variação da temperatura. Então, dilatação superficial é igual a superfície inicial 75, o beta 22 vezes 10 elevado a menos 6, e a variação de temperatura vai ser igual a 40. Eu vou fazer a multiplicação de 75 por 22, e o 22 por... Aliás, tudo aqui eu vou multiplicar e só vou deixar o 10 elevado a menos 6. Ok? Pronto. Então, no caso aqui, 75 vezes 22 e vezes 40. Eu vou começar aqui por 75 vezes 22. Então, 2 vezes 5 é 10, vai 1. 2 vezes 7, 14, 1 é 15. Aí vai ficar duas parcelas aqui de 150, né? Então, 0, 5, 6 e 1, 1650. Multiplica aqui por 40. Vou baixar os dois zeros. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 6, 24, 2, 26, vai 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. Aqui vai dar 66 mil. Então, aqui o delta S vai ser igual a 66.000 vezes 10 elevado a menos 6. Aí eu vou voltar as 6 casas, então o delta S vai ficar igual a 0,066 centímetros ao quadrado. Como essa questão pede a nossa área final, eu vou ter que somar, viu? Que vocês sempre esquecem de fazer, tá? Então, área final vai ser igual, superfície final, igual a superfície inicial, mais a dilatação. Então, a superfície inicial aqui é 75, mais a dilatação de 0,066. Então, a superfície final vai ser igual a 5,066, alternativa D, ok? Segunda questão diz o seguinte: um orifício numa panela de ferro a 25 graus Celsius tem 10 centímetros quadrados de área. Então, aqui a área já está calculada, tá? Então, superfície inicial vai ser 10 centímetros ao quadrado, que eu não preciso calcular a área. Se o coeficiente de dilatação superficial não precisa indicar o beta igual a 1,2
menos 5 graus recíprocos. E então aqui pede para eu calcular a área do orifício até a altura, que vai ser igual a 105 menos 25, vai ser igual a 80. Ok? Pronto. Então aqui a gente vai fazer a nossa resolução. Dilatação superficial vai ser igual a superfície inicial vezes o beta, vezes a variação da temperatura, ok? Então, a dilatação superficial vai ser igual, superfície inicial é 10, o beta 1,2 vezes 10 elevado a menos 5, e a variação da temperatura, 80, ok? Então, superfície final vai ser igual a superfície inicial mais a dilatação. Então, a área final vai ser igual a 10 mais 0,0096, aí vai ficar a superfície final sendo igual a 10,0096. Correta? A nossa alternativa é, ok? Uma chapa de certo material de forma circular de raio 2 metros. Pronto, aqui eu tenho que calcular minha área, tá? Então, a área do círculo é igual a π vezes raio ao quadrado. Essa área vai ser a nossa superfície inicial, tá? Pronto, então eu vou colocar aqui o π como 3, que foi o que a questão me deu, tá? E o raio aqui 2, fica 2 ao quadrado. Então, 3 vezes 2 ao quadrado, então nossa superfície inicial vai ser igual a 3 vezes 4, que vai ser igual a 12. Então, aqui a gente vai trabalhar com 12 centímetros ao quadrado, ok? A nossa superfície aqui, aliás, nosso beta já está em dilatação superficial, então não preciso multiplicar. Então, o beta vai ser igual a 20 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius recíprocos, ok? E a nossa variação da temperatura vai ser igual, aí nós temos aqui de 0, né? De 0 até o 100, ok? Então, vai ficar 100 graus Celsius. Vou aplicar aqui na forma, tá bom? Então, dilatação superficial vai ser igual a superfície inicial vezes o beta, vezes a variação da temperatura. Dilatação superficial vai ser igual a 12 vezes 20 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius vezes 100. Então, 12 vezes 20 vai dar 240, e 240 vezes 100 vai ser igual a 24 mil, se não me engano. 240, aumenta 2 zeros, 24 mil, vezes 10 a menos 6. Então, ΔS vai ser igual, aí volta aqui a 6 casas, vai ficar 0,024 centímetros quadrados. Aqui, deixa eu ver aqui, calcule o aumento. Se só pediu o aumento, aqui você calcula somente a dilatação. Ok? Somente a dilatação. Então, aqui, 0,024, correta a nossa alternativa B. Ok? Uma chapa de ferro de forma retangular tem 25 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura a temperatura de 30 graus Celsius. Pronto, no caso aqui está pedindo a área da chapa a 30 graus, ou seja, a primeira área que a gente calcula, tá? Então, vou fazer aqui a nossa superfície inicial, que é a nossa área da chapa a 30 graus Celsius, essa vai ser a nossa superfície inicial. Primeiro número que eu vou marcar, tá bom? Então, aqui vai ficar 25 vezes 20, que vai ser igual a 500 centímetros ao quadrado. Ou seja, no caso aqui, se eu quisesse calcular só isso aí, eu já teria a alternativa para eu marcar. Tá aqui a superfície inicial e tá aqui a superfície final, tá? Mas, a título de compreensão, de explicação, vou fazer o restante da questão todinha, tá certo? Então, essa é a nossa superfície inicial. Aqui deu a dilatação linear, então tenho que ter o cuidado de multiplicar isso aqui por 2. Então, o meu beta vai ser igual a 2 vezes o meu alfa. Então, aqui vai ser igual a 2 vezes 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. Então, o beta aqui vai ser igual
a 2,4 vezes 10 elevado a menos 5 graus específicos. E a nossa variação da temperatura vai ser igual de 30 até 80, né? Então, vai ser 80 menos 30 graus Celsius. Eu vou a fórmula ΔS igual a 0 vezes a variação da temperatura. ΔS vai ser igual, aqui vai ser... Pronto. Então, no caso aqui, ó, vai ficar 24 vezes... 50 vezes 50 vai dar 2.500. Mas aqui 24 vezes 25, 5 vezes 4, 20 vai 2. 5 vezes 2, 10, 2 é 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 0, 2, 8, 10 vai 1. Mais um 2, 2 e 4, 6. E aqui eu acrescento 2 zeros. Fica 6.000. Opa, 60.000. Então, ΔS é igual a 60.000 vezes 10 elevado a menos 5. Então, aqui vai ser o ΔS igual. Aí vai vir 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar esse número todo após a vírgula. Eu tiro os zeros, tá? Aí vai ficar 0,6 centímetros ao quadrado. Então, como aqui pede a área a 30 e a área a 80, eu tenho que fazer a superfície inicial e tenho que fazer a superfície final, tá? Então, aqui eu vou subir a área final. E aí eu vou somar, que é os 500 mais o 0,6, que vai ser igual a 500,6 centímetros quadrados. Faz correta aqui a nossa alternativa B. Uma chapa de ferro de forma retangular tem 20 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura a temperatura de 20 graus. Então, no caso aqui eu tenho que calcular uma área, né? Vou ver logo o que a questão me pede. Então, aqui está pedindo a dilatação no comprimento e a área da chapa a 320. Então, vamos calcular aqui a superfície inicial, que é igual à área do retângulo, que vai dar igual a base vezes a altura. Então, aqui eu vou multiplicar 20 vezes 10, que vai ser igual a 200 centímetros ao quadrado. Ok? Aqui está dizendo a dilatação linear. Então, no caso aqui, eu vou ter um alfa, porque aqui está pedindo a dilatação no comprimento. Comprimento eu vou calcular a dilatação linear. Aqui no comprimento vai ser a dilatação linear. Ok? Então, o alfa vai ser 1,2 vezes 10 a menos 5. E aqui eu vou colocar o beta, que vai ser igual a 2,4 vezes 10 a menos 5. No caso aqui, eu só fiz a multiplicação por 2, ok? E aqui está pedindo a dilatação no comprimento da chapa a 320 graus e a área da chapa a 320 graus. Pronto, vou fazer aqui a variação da temperatura, que vai ser de 320 menos 20, que vai ser 300. Ok? Então, aqui vai ser 2, ok? Bom, então, no caso aqui, dilatação linear vai ser igual a comprimento inicial vezes o alfa vezes a variação da temperatura. Essa aqui é o primeiro aqui, viu? A dilatação no comprimento. Vou colocar aqui dilatação no comprimento. Então, dilatação linear vai ser igual a comprimento inicial. Comprimento inicial, deixa eu ver aqui o comprimento. O comprimento é 20, tá? Esse é o nosso comprimento inicial, ok? Então, vai ser 20 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5 vezes 300, ok? Então, aqui a nossa dilatação linear vai ser igual, aí eu vou multiplicar. Vai dar 24 vezes 300. Então, 0, 0, 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 2, 6, 1, 7, 7.200. Vezes 10 a menos 5, aí eu volto às casas, então a dilatação linear vai ser igual a 0,072. Ok?
Então, no caso aqui, como pede a dilatação no comprimento, eu só vou precisar fazer isso aqui, viu? Se perguntasse qual era o comprimento nessa temperatura, eu teria que fazer a soma, tá? Ok? Área da chapa 320 graus. Se pedir a dilatação só no comprimento, só na largura, aí você faz uma linear, tá? Aí agora vamos fazer a superficial. A dilatação superficial igual a superfície inicial vezes o beta vezes a variação da temperatura. Então, a dilatação superficial vai ser igual a superfície inicial 200 vezes o beta 2,4 vezes 10 a menos 5 vezes a variação da temperatura, que é 300. Então, a dilatação superficial vai ser igual, aí eu vou multiplicar, né? 200 vezes 2,4 é a mesma coisa que 20 vezes 24, vai dar 480 vezes 300. 480 vezes 300, 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 4, 12, 2, 14. 144 mil vezes 10 a menos 5. Então, aqui eu vou trazer para trás 5 casas, certo? Então, dilatação superficial vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5. Para 1,44 centímetros ao quadrado. E aqui a final vai ser igual a temperatura. Perdão, viu, gente? Vou somar aqui os 200 mais 1,44. Então, a superfície final vai ser igual a 201,44 centímetros ao quadrado. Então, aqui eu vou marcar 0,072 e 201,44, correta, alternativa B.